Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sou professor de biologia e na aula de hoje a gente vai dar continuidade, nessa última etapa nossazinha aí, estudando as células na gametogênese. Anteriormente, a gametogênese era estudada junto, com os órgãos reprodutivos e a reprodução humana. E geralmente os alunos tinham muita dificuldade, em entender o que era a gametogênese, porque ficava muito distante do conteúdo de divisão celular. E a gametogênese nada mais é do que um processo de divisões celulares, mitose e meiose, para a formação dos gametas, Como a gente estuda a gametogênese humana a fim didático, então, para ficar mais fácil de compreender e para que a gente possa entender isso como acontece no nosso corpo, então a gente estuda a gametogênese, que é a formação dos gametas humanos. No caso, a gente vai ver a formação de espermatozoides e oócitos ou ovócitos, tá? Nesse caso, nós vamos ter tanto uma nomenclatura chamada espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, como nós vamos ter também a oogênese ou ovulogênese, que é a formação dos oócitos que vão dar origem aos gametas femininos que serão fecundados, vão dar origem ao óvulo, enfim, o embrião, e tudo vai acontecer nesse milagre da vida, tá? Mas isso não é o conteúdo da aula de hoje, nós vamos ver gametogênese, ok? Então, como eu já disse, a gametogênese ela é o processo pelo qual os organismos vão formar os seus gametas, A gametogênese ocorre também em todos os organismos vivos, principalmente, e em especial nos organismos de reprodução sexuada. Nós temos organismos de reprodução assexuada e sexuada, tá? Vamos ver no quadro aí. A reprodução ela é organizada de duas formas, Então, nós temos ela de forma sexuada, onde eu tenho cruzamento de gametas, tá? Isso não significa que vai haver a cópula, ou seja, que vai haver o cruzamento, os dois organismos vão ter que se tocar fisicamente. Nós temos reprodução sexuada que é externa, por exemplo, nos peixes, tá? E nós temos a reprodução assexuada, que é aquela que não tem troca, tá, de gametas, Os gametas não se recombinam. O que é importante a gente entender, porque eu estou dando só esse detalhezinho da reprodução, porque a gametogênese ela tem a função muito importante dessa combinação genética, Então nós temos duas células haploides lá formadas pelo processo de meiose que a gente viu na aula passada, se cruzando, combinando o seu material genético para dar origem a um novo ser. Só que esse novo ser, ele vai ter as aparências, as características da espécie, só que ele vai ser ligeiramente diferente, Aí na sua casa, por exemplo, você, como eu disse na aula passada, você tanto pode parecer com seu pai, quanto com a sua mãe, só que você é diferente um pouco. E não deixa de ser da espécie humana. Então isso é possível porque na gametogênese a gente tem uns processos de divisão celular que vão fazer a troca, a combinação genética, vai fazer a redução dos cromossomos para que eles possam se encontrar durante a fecundação e aí dar origem a um novo organismo, tá bom? Como eu disse, a gametogênese pode ser separada, ela é didaticamente separada em espermatogênese, a produção dos gametas no homem, tá? A gente vai estudar nos seres humanos no homem. E a oogênese ou ovogênese, que é a produção, tá, dos gametas femininos, tá? Pelo processo também de gênese, de gametogênese, tá? Vamos à imagem. Na tela a gente tem a espermatogênese, tá? A espermatogênese vai dar origem aos espermatozoides, Então, nós temos a espermatogônia, lembre muito desse final, gônia. Nós vamos ter o espermatócito 1 e 2, espermátides e espermatozoides. Essas etapas, essa nomenclatura, ela é dada ao longo do processo de formação dos gametas. Tanto vai ter mitose inicialmente, quanto meiose no processo final. Tudo isso acontece lá nos tubos seminíferos, Então, nas paredes do tubo seminíferos, lá no testículo, a gente vai ter essa parede com células que vão dar origem à espermatogênese. O espermatogênese é formado nos tubos seminíferos. Dos tubos seminíferos, eles vão nadando, vão terminar o seu processo de formação lá no epidídimo,
que eles vão ficar armazenados até que se ejacule e eles saiam. Então esse é o processo, esse é o local que acontece a formação da espermatogênese, tá? Como é que vai acontecer? Vamos à próxima imagem. Então nós vamos ter, então a célula primordial vai dar origem à espermatogônia. Essa espermatogônia, tá? Ela vai sofrer mitose e vai gerar o espermatócito 1. Esse espermatócito 1, ele vai sofrer meiose e vai formar o espermatócito 2, tá? Esse processo, né, de formação da espermatogênese, como eu disse, acontece todo lá nos tubos seminíferos, tá? O espermatozoide em si, ele vai ficar todo formadinho, com seu rabinho, seu flagelo, todo pronto para fecundação lá no epidídimo. Então, ele é produzido no tubo seminífero e ele é guardado no epidídimo. Todo esse processo ele vai acontecer naquele momento de puberdade, né? Então, quando o menino começa a se transformar em homem, tá? Então, durante, né, o crescimento da criança, né, ele tem a organização celular e tal, mas o processo de produção mesmo dos espermatozoides, da espermatogênese, ela vai acontecer no início da puberdade, tá bom? Diferentemente da menina que tem uma grande evolução, né, do processo de formação dos seus gametas ainda na barriga da mãe, e aí tem uma pausa para o início na puberdade, tá bom? Vamos continuando. A oogênese, né, ou ovogênese, ela vai dar origem ao oócito, tá? Lembra da terminação espermatogônia, espermatócito, espermatócito 2? Então, nós vamos ter os mesmos tipos celulares, é muito semelhante. Nós vamos ter também a oogônia, ovogônia, tá? O ovócito 1 e o ovócito 2, tá? É muito parecido. A diferença principal é porque quando a espermatogônia começa seu processo de divisão, ela vai dar origem lá no final a 4 espermatozoides, tá? Na oogênese, nós temos a formação de apenas um único gameta, né? Então, lá, quando a menina ainda está na barriga da mãe dela, as células primordiais elas começam a se proliferar e crescer. As oogônias já sofrem a primeira mitose, dando origem ao oócito 1. E aí elas param. Nesse momento que elas param, vai ter um período aí, até quando a menina chega na puberdade, aí vai iniciar esse outro ciclo, que é a formação do oócito 2, tá? Durante esse processo, o oócito ele é uma célula muito grande, muito maior que o espermatozoide. Nesse sentido, o que vai acontecer? A gente vai ter a doação de material genético, né, de material citoplasmático durante esse processo de divisão. Então, nós vamos ter um corpo que vai ser deixado de lado. Quando tiver a primeira divisão do ócito 1, nós vamos ter a formação de 2. Eu deixo um corpo que não vai ser usado para nada, um tipo celular, um corpo celular que não vai ser aplicado em nada, que vai doar o seu material para o ócito 2. Esse ócito 2 vai ficar bem grande, né? E aí, depois, ele vai sofrer também uma nova divisão durante o processo de fecundação. Então, quando o oócito 2 é fecundado, ele vai dividir mais uma vez, vai dar origem a mais 2 corpos, né, que vão ficar lá descartados, porque eles vão doar, né, tipos celulares descartados, que eles vão doar material, né, citoplasmático, para esse oócito maior. Ele precisa de alimento, né? Então, durante a oogônia, na verdade, durante o processo de oogênese, a formação desse gameta a oogônia não dá origem a 4 oócitos, né? E sim a 1, porque os outros 3 que seriam produzidos vão doar material para esse ócito ter condições de poder ser fecundado e nutrir, né, o futuro embrião, tá? Vamos a mais um esquema. Então, a gente pode ver no quadro, a gente tem as oogônias, tá? Inicialmente, depois nós temos a chegada da puberdade e a formação do ócito primário, tá? Que também vai se dividir formando o ócito secundário. Quem é fecundado é o ócito secundário. Diferentemente da espermátide que a gente viu lá na espermatogênese, a gente não tem essa terminação para os oócitos, tá? Então,
Ó, a gente tem oogônia, tá? Oócito 1, oócito 2 e depois já o óvulo fecundado, tá bom? No quadro também a gente pode ver o processo, né, de ovulação que acontece para a liberação dos oócitos. Então, todo mês, quando a menina inicia seu processo de menstruação, ela vai estar liberando um oócito, né? Essa forma de liberação é alternada. Um mês é um ovário, um outro mês é um outro ovário. Lembrando que a oogênese acontece nos ovários, tá? E aí vai liberando o oócito que vai cair lá na tuba uterina, se houver, né, a cópula ali e a fecundação, vai haver os processos de divisão até o estabelecimento e fixação lá do embrião no útero, tá? A gente tem casos, a gente vai ver isso em reprodução humana, né, que muitas vezes no mesmo mês são liberados 2 oócitos, um de cada, né, ovário. Isso pode acontecer. Um outro detalhe muito importante é o seguinte, a gente sabe, né, que a menina ovulou, né, ela se tornou moça, né, atingiu sua maturidade quando ela menstrua. Mas, na verdade, esse processo começa antes da menstruação. Né? Então, por exemplo, né, uma curiosidade, é possível acontecer de uma menina, né, engravidar sem nem ter menstruado ainda. Por quê? Porque não significa que ela não menstruou, que ela já não entrou, né, em ovulação e liberação do seu óvulo, tá bom? Na imagem também a gente tem só um resumo para vocês entenderem o nosso próximo conteúdo de reprodução, né? Temos um mapa e vamos para o nosso exercitando de hoje. Só recapitulando, nós temos então a gametogênese separada em espermatogênese e oogênese. Nós temos nas células, né, na espermatogênese, espermatogônia, espermatócito 1, espermatócito 2, espermátide e espermatozoide. Tudo isso formado lá no tubo seminífero e armazenado no epidídimo. Na menina, nós temos a oogônia, o oócito 1, o oócito 2, né? E aí o oócito 2 vai ser fecundado, vai dar origem ao óvulo e tudo vai acontecer, tá? Lembrando que nós temos até a espermátide 1 e o oócito 1, o processo de mitose. A partir do oócito 1 e espermátide 1, a gente já sofre meiose, tá? Beleza? Para a formação do gameta, porque o gameta ele é haploide, né? Lembrando que a gente vai ter um gameta com metade do material genético, 23 cromossomos, não 23 pares. Exercitando de hoje. Na questão 1, o processo em que são formados os espermatozoides é conhecido por espermatogênese e pode ser dividido em 4 fases principais germinativas, né? De crescimento, de maturação e diferenciação. A respeito da fase de crescimento, marque a alternativa correta. A. Na fase de crescimento ocorre a multiplicação das células por mitose? Não, a célula vai só crescer. Na fase de crescimento ocorre o crescimento da célula de volume? Vamos ver. Na fase de crescimento ocorrem divisões meióticas? Não, está crescendo, não pode acontecer meiose. Na fase de crescimento ocorre as transformações da espermátide e espermatozoide? Não, isso aí já é lá no final. Nenhuma das alternativas. Então a gente tem a B. Na fase de crescimento ocorre o crescimento da célula em volume. Ela vai estar se preparando para sofrer meiose e reduzir o seu conteúdo, tá? Questão 2. A formação dos óvulos é possível graças ao processo denominado ovogênese, ovulogênese ou oogênese. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta a sequência exata das estruturas formadas. Então, nós temos na A, oogônia, oócito 1, 2 e óvulo. Na B, oócito 1, oócito 2, oogônia e óvulo. C, óvulo, oogônia, oócito 1 e oócito 2. D, óvulo, oócito 1, oócito 2 e oogônia. E E, ovogônia, óvulo, oócito 1 e oócito 2. Claro, letra A, nós temos a oogônia, exatamente a espermatogônia. Gônia é o inicial. Espermatócito 1, exatamente parecido com oócito 1, parecido com espermatócito 1. Oócito 2 e, por fim, o óvulo, que é quem é fecundado. Tá bom? Então, hoje a nossa aula especial gametogênese
Estudem mitose, meiose e gametogênese juntos para vocês melhorarem sua compreensão. Qualquer coisa, nosso material, lembrando a dica disponível no eduque, né, .cea. Vamos lá acessar os conteúdos e outros conteúdos que possam ajudar você nos estudos em casa, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.